Avisei meu pai. Ele não acreditou, diz o filho de Flor de Lis. Filho afetivo há 30 anos de Flor de Lis e do pastor Anderson do Carmo, diz ter se afastado da mãe desde o seu primeiro depoimento. Misael, que é vereador da cidade de São Gonçalo, diz ter avisado ao pai sobre a emboscada, mas que ele não teria acreditado no filho. O filho de Flor de Lis diz: sofri lavagem cerebral. O braço direito do pastor Anderson do Carmo, Wagner Andrade de Pimenta, conhecido como Misael, diz que tentou alertar o pastor, seu pai afetivo, sobre a tentativa de emboscá-lo, mas que o pai não teria lhe dado crédito. Segundo Misael, para o pai era Deus no céu e Flor de Lis na terra. Aliás, esta constatação foi feita também pelo diretor do filme de Flor de Lis na primeira entrevista, após Flor de Lis virar ré pelo assassinato de Anderson do Carmo. O vereador Misael, seu filho e ex-braço direito, diz acreditar que foi manipulado e que passou sim por uma lavagem cerebral na casa da deputada. Misael chegou à casa de Flor de Lis aos 12 anos e, assim como a pastora, veio da favela do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, acreditando estar fazendo certo. O então adolescente ajudou com as crianças, foi às ruas, se envolveu, mas não percebia que havia essa manipulação. Foi criado tendo uma gratidão por tudo que ela tinha feito por ele e fazia tudo para agradá-la, disse Misael, o vereador, que era tesoureiro das igrejas, ao G1. Ele, braço direito do pastor Anderson, passou então a ser alvo de acusações da mãe e relata ainda que tentou alertar Anderson sobre o envolvimento de Flor de Lis neste plano macabro para matá-lo. Ele repete: meu pai estava cego, era Deus no céu e ela na terra, resumiu o vereador. Desde o assassinato, Misael não teve mais contato algum com Flor de Lis. O rompimento aconteceu após ser acusada pelo parlamentar de ser mentora intelectual da morte do pastor Anderson. Isso fez com que Misael se reaproximasse da família biológica, com a qual havia perdido o contato há 3 décadas, o que, segundo ele, estaria fazendo muito bem na época. A deputada federal, Flor de Lis, disse estar desconhecendo o comportamento do filho em uma entrevista a uma TV afiliada ao SBT. Na entrevista, a parlamentar afirmou que seu filho, Lucas dos Santos, acusado da morte do pastor, relatou em carta que Misael teria lhe oferecido um emprego e um carro em troca de um susto em Anderson, de quem estaria sentindo muita raiva. Eu quero que a carta que veio à minha mão seja investigada, é isso que eu quero, afirmou a deputada. A parlamentar relatou que enviou várias mensagens a Misael após o crime, a partir do seu celular, que hoje está com os agentes da Delegacia de Homicídios. Ela pretendia marcar uma conversa com o filho, que informou por meio da mulher que estava sem condição de falar com ela e não estaria falando. Estaria fugindo de uma conversa tete-a-tete. Comigo, disse Flor de Lis, que também se defendeu das acusações de envenenamento do marido. É só pegar os exames do hospital, disse. Aí uma grande mentira. Misael, por sua vez, relata que desde o seu depoimento na delegacia, ela, Flor de Lis, não teria aceitado seu posicionamento e que isso gerou uma separação natural. Desde então, nunca mais tive contato com ela, disse o vereador. Afirmou que a mãe tentou acusá-lo por ele não atender os seus pedidos. Eu disse o que sabia. Deixei meu celular na delegacia. Os que estão do lado dela, sem dúvida, não dizem a verdade. O jornal O Globo perguntou a Misael se ninguém na casa avisou o pastor de uma forma mais enfática que havia um plano para matá-lo. E ele disse: sim, eu cheguei a falar com ele. Falei com ele sobre isso. Ele me procurou porque descobriu que havia uma trama macabra, mas ele não levou a sério. Cheguei a falar com ele a possibilidade dela estar envolvida, mas ele não acreditava. Ele estava cego. Era Deus no céu e ela na terra. O pastor amava muito Flor de Lis. Já a deputada federal acusa o filho de ter desviado uma quantia de R$2 milhões das igrejas. Israel diz que os valores têm que ser apurados. A igreja tinha um escritório de contabilidade, o trabalho contábil era de 18 igrejas e um caixa único. Havia um sistema financeiro no qual era tudo contabilizado. Tinha relatórios mensais que eu entregava para minha mãe e meu pai e reuniões quinzenalmente, mais um caixa único para 8 empresas. Não é coisa muito comum, não é? Ou não deveria ser, pelo menos. Bom, a deputada alega que só tomou consciência desta parte financeira da igreja após a morte do pastor, enquanto o filho rebate dizendo que seria improcedente a acusação e salientou que o pastor Anderson
tratava esse assunto dos gastos publicamente em vídeos e que todos tinham conhecimento, porque ele passava os relatórios para ela e para o pastor. Tínhamos reuniões, valores, as obras, tudo era sempre discutido com a minha mãe também e com o Anderson, e ele tratava esse assunto muito publicamente, em vídeos que fazia à igreja e falava da situação financeira difícil, e já era mesmo antes da morte dele por causa das obras que estavam sendo feitas. Como última declaração, o filho afetivo da Flor de Lis disse ser o braço direito do pai nas finanças. Tesoureiro das igrejas, diz crer que a justiça será feita. Acredito, lá no fundo do coração, ela, minha mãe, se arrependa do que fez. Ele era a engrenagem central da família. Ela não demonstra esse arrependimento e atitudes, mas quando coloca, eu tenho certeza, a cabeça no travesseiro, deve pensar: o que eu fiz na minha vida? Destruiu tudo aquele castelo construído. A carreira política, cantora gospel e o próprio ministério Flor de Lis. Tudo acabou. Aquela história acabou. Me dediquei quase 30 anos da minha vida. Não me arrependo. Fiz com prazer e carinho, mas é triste ver algo pelo que você se dedicou tanto acabar por ganância, poder e dinheiro. Na primeira entrevista após Flor ter virado ré pelo assassinato, o vereador diz acreditar que foi manipulado e passou, sim, por uma lavagem cerebral na casa da deputada. Ele, tesoureiro das igrejas, passou agora a ser alvo das acusações da mãe. E rebate: ela não está certa.